Queres aprender português mais rápido e fácil com o Chat GPT? Então não percas as 10 dicas. Assim verás progressos rapidamente. Que bom que estás de volta. Hoje falo sobre um tema que é importante para muitos de vocês. Eu noto isso pelas vossas mensagens e comentários. Perguntam-me muitas vezes como usar este programa para falar melhor português. Nada difícil ou teórico, mas simples no dia a dia. Muitos sabem que uma ferramenta digital ajuda, mas não está claro como usá-la bem. Isso é perfeitamente normal. Quando tens algo novo, primeiro precisas de aprender como funciona. Hoje mostro-te isso de forma simples e clara. Esta ferramenta pode estar ao teu lado todos os dias. Podes praticar em qualquer lugar. Não precisas de manual nem de preparação. Gramática perfeita também não é necessária. Escreve apenas uma frase ou pergunta e já podes começar. O programa adapta-se a ti. Podes escrever devagar ou usar palavras fáceis. Hoje dou-te 10 ideias que funcionam logo. Não importa se és A2, B1 ou acabaste de começar. No fim terás pequenos exercícios que podes usar diariamente. Muitos perguntam: qual é a primeira ideia que qualquer pessoa pode usar para falar português melhor de imediato? Importante é saberes primeiro qual o teu nível. És A1, A2, B1 ou já mais avançado? Isto é muito importante. Tens de praticar palavras que correspondem ao teu nível. Se és A1, precisas de verbos simples como ir, vir, fazer ou morar. Se és C1, talvez queiras ampliar o vocabulário e procures verbos mais difíceis como analisar, justificar ou desenvolver. A primeira tarefa é: diz-me o teu nível e pede-me os verbos mais importantes para esse nível. Isso é muito simples, mas tem grande efeito. Recebes palavras que realmente precisas, nem muitas, nem difíceis. Assim aprendes mais rápido e de forma clara. Depois vem um passo importante. Este passo torna o teu português muito mais fluente. Podes dizer: por favor, escreve-me um pequeno texto com estes verbos. Isso ajuda porque vês os verbos não só isolados, mas em frases. Ouves como soam e vês como se usam. Muitos aprendentes precisam disto. Podes ler este texto todos os dias, de preferência em voz alta. De manhã, à noite ou na pausa. Acontece algo automático, as palavras ficam na tua cabeça. Não precisas de pensar muito tempo. Conheces os verbos e podes usá-los mais rápido. Assim, aprender português torna-se divertido. De uma lista pequena e de um texto curto nasce progresso real, cada dia um pouco mais. E sabes o que também é bom? Também podes fazer o mesmo com diálogos. Muitas pessoas precisam de português em situações diárias. No médico, no restaurante, no supermercado ou no cabeleireiro. Muitas vezes não sabem que palavras precisam nesses locais. Mas podes simplesmente perguntar: que verbos preciso no médico? Se quiseres, também podes perguntar: que frases se usam no cabeleireiro? Depois recebes uma lista pequena e clara. Depois podes pedir que te escrevam um diálogo curto. Um diálogo simples que possas mesmo usar.
Por exemplo, uma conversa sobre um pedido no restaurante ou marcar hora no cabeleireiro. Podes ler estes pequenos diálogos em voz alta e praticar várias vezes. Também os podes alterar. Assim aprendes não só palavras soltas, mas frases inteiras da vida real. Isso dá-te segurança. Com cada diálogo, sentes-te um pouco mais à vontade na língua. Assim aprendes passo a passo a falar como as pessoas realmente fazem. E sabes de uma coisa? Foi exatamente isso que fiz quando estava a aprender português. Recomendo isto a todos os meus alunos. Primeiro aprendes os verbos. Depois pedes um pequeno texto com eles. Depois praticas diálogos do dia a dia. E quando estas coisas já te são familiares e as palavras ficam conhecidas, vem o terceiro passo. Este passo é importante se queres falar mesmo com fluência. Podes dizer que queres receber perguntas com os teus verbos. Depois respondes. É muito simples, mas também muito poderoso. Transformas o parceiro de estudo num verdadeiro interlocutor. Deixas de esperar apenas para decorar algo. Ficas ativo, tens de falar, tens de reagir. E é isso que precisas na vida real. Precisas disso no trabalho, no café, no médico ou no dia a dia. A vantagem é que as perguntas correspondem ao teu nível. Se queres perguntas simples, recebes perguntas simples. Se queres frases mais longas, recebes frases mais longas. Podes até pedir que as perguntas soem como no restaurante ou no supermercado. Assim vira um pequeno jogo de papéis. Podes fazer isto sempre, esteja onde estiveres. Não tens stress nem medo. Diz claramente que verbos estás a praticar. Por exemplo, ir, comer, comprar ou trabalhar. Depois dizes que queres 10 perguntas sobre eles. Em seguida, respondes em voz alta. Não precisa de estar perfeito. Podes cometer erros. Podes ouvir depois como soa corretamente. Se fizeres isto alguns dias, vais notar que a tua mente fica mais rápida. Pensarás menos. Encontras as palavras certas mais depressa. Falas de forma mais natural. Isso é português fluente. Não é gramática perfeita, mas comunicação clara. Muitos aprendentes ganham confiança assim. Não falas apenas sobre a língua. Tu usas-na. Podes fazer isto todos os dias. Precisas apenas de coragem, alguns verbos e algumas perguntas. Assim treinas português real que precisas lá fora. E qualquer um pode conseguir, passo a passo. E quero acrescentar algo a isso. É importante que não repitas frases incorretas várias vezes. Se usares erros todos os dias, eles ficam na cabeça. Por isso, uma pequena revisão é ótima. Um bom método para isso é um diário. Podes escrever algumas frases todos os dias. Qualquer um pode. Podes escrever o que fizeste hoje. Se treinas o passado, podes usar verbos simples como ir, fazer, comer, trabalhar, encontrar, dormir, comprar ou aprender. Com eles fazes frases curtas como: eu fui ao trabalho, eu bebi café, eu encontrei a minha amiga. Podes escrever o mesmo esquema todos os dias ou algo pequeno do teu dia. Um diário não precisa de ser perfeito, não precisa de ser longo, precisa apenas de ser sincero. Depois podes pedir que o verifiquem. Recebes dicas para melhorar as tuas frases. Não recebes nota, nem errado, nem pressão.
Recebes apenas sugestões amigáveis para a frase soar mais natural. Assim aprendes algo todos os dias. Após uma semana já escreves muitos verbos corretamente. Após 2 semanas, as tuas frases soam mais fluentes. Depois de alguns meses, podes contar todo o teu dia livremente. Este pequeno diário faz a maior diferença. Ele torna-se a tua rotina de estudo. E essa rotina leva-te mais longe todos os dias. E isso é um ponto importante. Quando tens muitas opções, perdes rapidamente a visão geral. Podes praticar textos, ler diálogos, treinar verbos ou escrever um diário. Muitos aprendentes dizem então: não sei por onde começar. Aqui ajuda um plano de estudo simples. Um plano não precisa de ser grande. 10 minutos por dia chegam. Isso é muito eficaz. Um pequeno passo diário é melhor do que muito estresse uma vez por semana. A regularidade é mais importante do que sessões longas. Um plano pode ser assim. No primeiro dia, praticas 10 verbos importantes. No segundo dia, lês um pequeno texto com esses verbos. No terceiro dia, praticas um diálogo curto. No quarto dia, respondes a 5 perguntas. No quinto dia, escreves uma frase curta no diário. No sexto dia, pedes a revisão dos teus erros. No sétimo dia, escreves um pequeno resumo da tua semana. É muito simples, mas funciona bem. Não tens de pensar no que vais praticar hoje. O plano diz-te cada dia. Faz apenas este pequeno passo. E tu fazes isso. Podes também adaptar o teu plano. Se queres falar mais, recebes um plano de conversação. Se queres treinar o passado, recebes um plano para isso. E se tens pouco tempo, podes até usar um plano de 5 minutos. Um plano também te dá uma boa sensação. Vês após uma semana que fizeste 7 pequenos passos. Após um mês, notas que usas palavras novas. Isso motiva e ajuda-te mesmo nos dias em que estás cansado. Um plano claro torna a aprendizagem mais fácil. Segues-lo simplesmente e avanças passo a passo. Quero agora dar-te uma pequena tarefa que te ajuda de verdade. Escreve o que vais fazer amanhã. Não precisam de ser frases longas ou perfeitas. Frases simples chegam. Por exemplo, amanhã vou ao trabalho, amanhã compro pão, amanhã encontro um amigo, amanhã faço desporto. Assim praticas o futuro e muitos verbos importantes. Escreve cerca de 200 palavras nos comentários. Pode parecer muito, mas é bom. Assim começas a escrever e pensas mais em português. Podes contar o que fazes de manhã, o que planeias à tarde e como será a tua noite. Também podes escrever que palavras te custam ou que situações queres praticar. O bom é isto, podemos ajudar-nos uns aos outros. Podes ler os textos dos outros e aprender algo. Posso dar-te dicas para a frase soar mais natural. E muitos aprendentes ficam felizes por ler o teu texto. Assim nasce um pequeno grupo de estudo e cada um fica um pouco melhor. Por isso a Ricirca escreve o teu dia de amanhã nos comentários. Estou ansiosa pelo teu texto. Hoje foi um episódio muito útil. Vês quantas formas simples existem para praticar português todos os dias. E tudo sem stress. Podes aprender verbos, falar diálogos, responder a perguntas, escrever textos ou pedir revisão dos teus erros.
Podes até pedir um plano de estudo só para ti. Assim aprender não parece difícil. Torna-se parte do teu dia. E isso torna fácil continuar todos os dias. Muitos nem percebem quão rápido podem melhorar. Passos pequenos trazem grandes mudanças. Começa simplesmente. Torna-o fácil para ti. Usa as possibilidades que tens. Apenas 10 minutos por dia podem mudar o teu português. E essa é talvez a ideia mais importante. Não tens de ser perfeito. Só precisas de começar. Cada pequena frase leva-te mais longe. Quando aprendes verbos, repete-los em textos, usa-los em diálogos e depois em conversas, o português torna-se teu. Então aprender torna-se de repente divertido. Não te presses. Usa exercícios simples. Usa passos pequenos. Assim avançarás com segurança. Obrigado por estares aqui hoje. Até ao próximo episódio.